Bem-vindos ao Mago CX, diretamente da nossa casa Stay. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso setor é o Rodrigo Junqueira, ele que é gerente sênior de suporte de serviços reativos ali da RD Station, paulistano, radicado no Rio de Janeiro, pai da Laura e da Elisa e praticante de canoa polinésia, ou havaiana, enfim. Rodrigo, obrigado por ter aceitado o convite. Queria que você começasse contando um pouquinho da sua história. Legal, muito bom estar aqui com vocês. Começar do começo da minha história aqui da carreira, onde tudo começou para mim foi meu primeiro estágio ali e foi na Coca-Cola FEMSA, né? Então, foi onde eu comecei e é maluco, né? Porque a primeira experiência profissional que eu tive foi dentro praticamente da Disneyland do marketing, né? E eu estava estagiando em trade marketing como estudante de publicidade ali, de marketing, enfim. Então, assim, eram possibilidades infinitas de coisas, né? E eu acho que um ponto para mim que me marcou na carreira e eu acho que para mim é minha mentalidade até hoje, né? Sempre se fala, Coca-Cola é só colocar na rua que vende. E então se escuta isso em todo lugar que Coca-Cola vende sozinha. E não é verdade, a Coca-Cola tá lá, ela existe porque ela pensa muito à frente, né? Então, ela tem uma mentalidade ali de fomentar mercados e trazer coisas novas ali. E eu acho que esse é um negócio que é bacana e que sempre me marcou, assim. Então, cuidar dessa experiência, cuidar do futuro ali e preparar esse mercado que você está conduzindo ali, porque tem que estar sempre à frente. É difícil você sempre ser o líder ali, né? Então tá todo mundo querendo tirar um pedacinho de você. E acho que é um pouco do que eu carrego para mim dentro da minha experiência profissional e aplico onde eu vou, assim, porque eu costumo fazer um exercício de futurismo, assim, de olhar para frente daqui 6 meses, daqui um ano, como é que a gente vai estar, o que a gente precisa ter para chegar lá, né? E, enfim, foi uma experiência muito legal porque tinha acessos a conteúdos, a metodologias, a um universo enorme, assim, de coisas ali. Mas eu também gosto de me arriscar, assim, acho que é um ponto meu, assim, de tomar decisões e me colocar em novos desafios. E eu cometi uma loucura de trocar, acho que é a marca mais valiosa na época ali, e acessar um outro lugar, um outro ambiente ali, que eu troquei de estágio, né? E fui trabalhar, estagiar ali na Suzano Papel e Celulose. Não era mais na área de marketing, não era na área de trade marketing, mas era na área de vendas, que era um ponto que eu sentia muita falta, muito por às vezes colocar coisas ali na rua e tentar entender um pouco da rotina, do dia a dia do vendedor e fazer mais sentido isso que a gente estava fazendo, né? Então, estar conectado ali com uma equipe de vendas, fazer parte dessa rotina ali, era algo que eu valorizava, que eu precisava muito ter dentro de mim aqui para complementar um pouco da experiência, mas trocar, né, a Coca-Cola ali por papel, né, foi uma coisa que foi bem maluca assim e valeu muito a pena, tá? Então lá também outra grande escola da minha carreira assim que fez total diferença em tudo que eu faço, né? É, é uma empresa que tem um foco muito em gestão, assim, governança. Então, é um mercado muito regulado, né? Onde você precisa garantir ali com uma série de certificações, etc., que está fazendo a coisa do jeito certo, né? Então, acho que só por esse ponto aqui, e também por ser indústria, né? A gente tinha um foco ali em melhoria, qualidade, enfim. Lá eu acabei seguindo minha carreira, fui trabalhar como analista de produtos, então tinha uma linha de produtos ali complementares para trabalhar na ponta com os produtos de papel da Suzano, né, e outros ali que precisavam para atender gráficas, né, então já era um mercado ali específico de gráficas, de fazer assim, eu já fiz de tudo, né, então já vim nessa parte de marketing aqui, depois dentro de vendas e em seguida ali fazendo PNL, né, fazendo markup de vendas, ali, campanha de vendas e outras coisas. Foi uma experiência bem bacana assim para mim. Em seguida, eu fui seguir na indústria assim e fui trabalhar na Bung Alimentos. Aí, de fato, numa cadeira de marketing específica, era algo que eu estava desejando ali para mim, para complementar com tudo aquilo que eu tinha vivenciado. E foi bem interessante, assim, né? Esse processo de fazer lançamentos de produtos. Assim. Então, eu acho que nem todo mundo tem tanto essa clareza e hoje eu fico me confrontando, né, por
ter pivotado um pouco minha carreira e ter dedicado mais a produtos digitais, de o quanto é difícil fazer um lançamento de um produto alimentício, assim, né? Então, é meses de preparamento ali, desculpa, de preparação. Você correr o shelf life de um produto, assim, às vezes precisa 3, 4 meses ali, você quer estar naquela ânsia de fazer o lançamento. E é complexo, né? Foi um momento, né, que eu senti que eu estava um pouco desconectado, o marketing digital estava começando a evoluir nos termos do que a gente vê hoje aqui. E eu sentia falta de trazer essas coisas para minha rotina, né? E foi nesse momento que eu acabei finalmente pivotando, né, minha carreira para produto digital. E eu embarquei no ano seguinte ali, depois fiz peguei um momento ali sabático meu, né? E aí comecei, né, fiz parte de uma startup, de uma plataforma de gestão de conhecimento, de treinamento para empresas, que é uma coisa que eu sentia muita falta também por todos esses lugares que eu tinha passado, como que a gente preparava equipes de vendas e etc. ali à distância, né? Então tinha que preparar a mala, ir para alguma localidade no Brasil, assim, tirar toda a equipe de vendas da rua, colocar numa salinha e passar PowerPoint, outras coisas assim. E a ideia era fazer isso plugado no mundo digital, né? De você pegar um conteúdo, colocar um contexto ali, pegar uma apresentação e não ter que necessariamente fazer isso no mundo físico, assim, né? Então, muito no mundo digital. E eu cheguei ali, assim, nesse mundo novo, né? Que eu não conhecia de produto digital. E eu achei que o caminho que eu ia seguir ali era mais pro lado do marketing que eu tinha vindo, que eu tinha vivenciado ali. E comecei a fazer landing page e etc. E outras coisas lá mais voltadas para essa parte do marketing. E não dava certo nada assim que eu estava fazendo. Eu falei, nossa, eu acho que eu estou completamente desconectado. Aí tinha desenvolvedor, tinha equipe de produto. E eu não entendia muito bem aquele mundo ali que para mim não fazia parte. E só que tinha uma coisa que para mim era muito natural nesse momento, né? É estar próximo do cliente, né? Acho que foi algo que eu sempre tive ali desde o começo da carreira, de estar próximo do cliente, seja através de trade marketing, do marketing, de vendas e etc. E era um SaaS, era um produto realmente ali que você precisava ter uma proximidade, você conduzir o cliente ali para uma jornada de construção, de implementação, né? E eu estava sempre próximo ali do cliente, tentando fazer e gerar sucesso de alguma forma com o uso, né, que ele estava esperando do produto. E isso foi, estou só colocando datas aqui, isso que foi em 2014, 2015, né? E eu estava fazendo um pouco mais freestyle o negócio, assim, descobrindo qual era a melhor maneira de fazer na prática. E eu tive contato com o conceito de Customer Success, né? E descobri aquele blog maravilhoso que eu recomendo todo mundo ler, do Lincoln Murphy, né? Eu sei que naquela época eu procurava muito assim pares, referências no mercado, porque eu só encontrava conteúdos dele ou de algumas referências de fora, muito do Vale do Silício. E eu tinha muita vontade de ter trocas com pessoas que estavam fazendo isso na prática, no dia a dia aqui no Brasil. E sempre foi muito difícil, pelo menos naquela época era muito difícil você encontrar alguém que estava fazendo isso. E até uma referência de onde eu tô hoje, da RD, era eu, meia dúzia de gente fazendo isso e uma equipe, numa escala, assim, com RD fazendo lá atrás, né? Então, para mim foi uma referência, sempre teve de pano de fundo a RD nesse sentido para mim. E eu fui desenvolvendo, assim, continuei nessa frente de Customer Success, pegando todos aqueles conceitos ali, metodologias de fora e aplicando um pouco a nossa realidade, mas de alguma forma era descolado, assim, acho que o que eu tinha mais dificuldade naquele momento ali era em relação às métricas e provar valor, assim, no trabalho que a gente estava fazendo, no que eu estava conduzindo ali. Isso era muito difícil, assim, principalmente porque é algo que eu entendo que hoje, vendo, por exemplo, o que a RD faz, é importante a escala, assim, pra você gerar esse valor, assim, sabe? Você sozinho ali, às vezes fica difícil de provar isso, de quanto você está garantindo em retenção e etc. E, enfim, ainda lá, né, desenvolvi outras coisas que eu nem imaginei que ia fazer na prática, né? Eu falei que eu passei por vendas
E também adaptamos conceitos ali de pré-vendas, de SDR, etc. Também estava bem no começo, eu peguei aquela metodologia do Aaron Ross e comecei a aplicar na prática. Era uma época que LinkedIn você conseguia entrar ali, você baixava e-mail, o nome das pessoas, tinha listagem. Eu comecei a fazer um negócio que hoje em dia acho que todo mundo acaba recebendo na caixa de entrada de e-mail, ou mesmo de LinkedIn, de você mandar aqueles e-mails frios ali e tentar de alguma forma conseguir o contato da pessoa. E naquela época ninguém estava fazendo, né? Então eu tinha e-mails ali, cadências, que eu pegava o contato da pessoa no LinkedIn até a hora que ela me respondia. E de lá eu conseguia minimamente, né, qualificar se fazia sentido a gente seguir com a plataforma que eu trouxe aqui. Para um papo ali, né, da gente entender se na realidade a coisa colava, assim. E tinha um executivo de vendas que ele veio de mercado para trabalhar ali, que foi CFO da Bombril, que para mim é um grande mentor, uma pessoa que sempre esteve próximo, assim, sempre me ajudou a entender um pouco melhor as coisas. E eu atuei um pouco como dupla com ele. Então, eu fazia a qualificação, a gente sentava com o cliente ali, eu fazia a apresentação, ele tinha muito de relacionamento, de ter a abertura ali também. E a gente começou a fazer venda atrás de venda, foi um momento bem interessante. E depois, no pós-vendas ali, eu ainda com esse chapéu de Customer Success, tocava esse cliente que a gente tinha acabado de conduzir para a venda, né? Foi um momento bem interessante, assim, porque foi super aprendizado. Fiz de tudo lá, não só isso, assim, fiz todo tipo de coisa que vocês puderem imaginar. E, e acabou que essa pessoa, né, que veio comigo ali nesse período, assumiu como CEO de uma outra startup, chama Wall Jobs também, é uma plataforma de contrato de estágio, etc. E ele me fez um convite, e eu fui lá com ele desenvolver de fato uma equipe com esse olhar bem customer experience mesmo e olhando essa jornada do começo ali, né, desde a parte mais voltada para o marketing, né, de trazer gente para dentro desse processo até a parte de pós-vendas. E assim, era um negocinho bem pequeno, né? Tinha alguns contratos de estágio, ainda não se pagava. E comecei a aplicar todas essas coisas que tinha aprendido nesse período que eu estava na outra startup ali junto com ele. E a gente começou a alavancar essas vendas ali até o momento que a gente conseguiu fazer o break-even, assim, com 6 meses de empresa que a gente teve à frente ali. A gente fez esse break-even ali dos custos todos que a gente tinha do dia a dia. E a coisa acelerou muito, né? Então tava começando a crescer e montar a minha equipe, né? Então uma frente mais de pré-vendas. Eu estava atuando até como executivo de vendas ali na prática. Nunca imaginei, mas deu certo, assim, funcionou e teve muito aprendizado também para mim. E eu tinha uma equipe ali de Customer Success, né? Então olhava essa jornada aqui como um todo ali, tocava isso. E nesse momento eu falo de coisas ali que a gente topa riscos e assume ali grandes compromissos. Foi um momento que eu acabei assumindo a possibilidade de ir para um banco, né? Que era algo que eu nunca tinha pensado, né? Durante toda a minha carreira. Eu sempre não considerei banco ou serviços financeiros, mas sempre soube que era um lugar excelente para aprender uma série de coisas. E foi assim que surgiu o Banco Inter na minha vida, né? O Banco Inter foi uma aposta, né? Uma aposta para mim naquele momento. Eu morava em São Paulo, o Banco Inter em BH. Não tenho ninguém, né? Nenhum familiar, nenhuma referência lá em BH. E topei. Mala e cuia, fui para lá e assumi como head lá da equipe de atendimento, de Customer Experience. E foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, assim. Então foi um negócio que acelerou muito. Eu lembro que eu cheguei lá, o Banco Inter tinha 370 mil correntistas, né? Ele estava passando por aquele processo, né? Muita gente tinha adotado, né, a conta bancária logo no início ali. E só que o banco começou a ganhar muita escala, né? E precisava mudar um pouco o relacionamento e ter serviços, ter processos ali que sustentassem um crescimento assustador que o banco viveu. Então foi bem loucura, assim, porque tinha que mudar tudo, né? Então cheguei num momento que estava bem caótico, assim, a equipe de atendimento, de estar
assim, telefone com tempo de espera de 50 minutos, chat com 50 minutos de espera. O cliente caía, voltava e eu tive que propor uma revolução ali. E foi muito legal, assim. Então, pegar tudo isso que eu tinha passado dentro de startups e aplicar na prática, né? Porque a gente sempre, dentro de uma startup, fica com uma mentalidade ali de escala, né? Aquele momento que você vai acertar a mão e de repente o negócio vai explodir. E eu estava justamente numa empresa que estava passando por aquele momento, né? E então eu entrei em dezembro de 17 lá, acho que foi em maio de 2018 o banco abriu capital e naquele período já conquistou o primeiro milhão de clientes, né? E como que os serviços, as coisas que a gente estava fazendo ali quando eu era pequenininho, né, ia funcionar nessa escala. Então eu tive que propor grandes mudanças, de sistemas. Então um ponto que para mim é sempre fundamental, né, quando a gente fala de uma equipe de atendimento, de suporte técnico, financeiro, que seja, é o tech stack, né? Então esse stack de tecnologia assim é o que vai fazer você destravar, né, para poder crescer, né? Então foi essa mudança de tech stack que eu propus, né? É, e assim, a coisa começou a andar e eu tinha como referência, então eu sentava com o presidente do banco na mesa e a grande referência, né, de quem estava fazendo com produto digital na época, banco, cartão digital, era simplesmente o Nubank, né? Então, era aquela época mágica do Nubank ali atrás que você entrava no LinkedIn, aí aparecia postagem assim, tipo, o cachorro comeu o meu cartão. Aí o Nubank escrevia uma cartinha à mão, colocava um ossinho roxo, mandava pro cliente e tal. A avó jogou o cartão no lixo, mandava um lixo pintado de roxo do Nubank. E o desafio era esse, como é que eu ia entregar, né, o mesmo nível de experiência ali do Banco Inter com o Nubank naquele nível, assim, sabe? Era muito pesado, assim, e era muito bom o que eles estavam fazendo, né? Era, pra mim, referência total do que eu tinha que fazer. Só que tinham diferenças ali de posicionamento, de banco e tal, que não era necessariamente o mesmo público que a gente estava procurando, né? O que a gente estava buscando fazer. Então eu tive que fazer um pouco mais com menos, né? E um olhar para a escala. E a coisa funcionou, assim. A gente começou a colocar o que eu tinha na mão no final, acho que é para ser mais claro aqui. Eu tinha a capacidade de escolher soluções que eu já tinha vivenciado e conhecido nesse momento de experimentação em startup, né? Que eu sabia que eu ia entregar uma experiência melhor. Coloquei uma plataforma ali de atendimento, que hoje é mais ou menos o que a gente tem com o WhatsApp, né? Que é um chat assíncrono ali, que permite a gente mandar GIF, a gente ter um outro nível de experiência na prática ali de atendimento que não tinha no Nubank, por exemplo, né? E foi assim que a gente começou a destravar e entre outros projetos, né, para poder dar essa escala. Hoje, só para você ter uma ideia, acho que o Banco Inter tem mais de 30 milhões, eu não vou saber o número exato, e está apoiado, suportado pelas soluções que eu implantei nessa época, assim. Acho que é uma coisa, um dos maiores orgulhos que eu tenho, assim, é ver que a coisa tá lá ainda. E outro ponto que para mim foi bem importante, que eu uso até hoje no meu dia a dia, até porque a gente só fala de IA hoje, né? Foi um projeto que eu peguei na mão, eu, uma estagiária, e a ideia era colocar a IA na ponta, né? E comecei a avaliar uma série de soluções ali, algumas do mercado brasileiro, outras de fora, né? E cheguei num ponto ali que eu acabei escolhendo uma de fora, que é o Watson ali. Implementamos e assim, aquele negócio, com poucos meses, acabou dando uma escala para o banco, para o crescimento. E a gente sempre teve como norte ali um ponto que era fundamental, porque é capital aberto, né? Que era o custo por servir, né? Então, o quanto que a gente estava empregando ali em soluções e essa troca, esse trade-off ali, foi extremamente importante isso. Então, esse projeto ali, até hoje, virou o case global da IBM. Então, é um negócio muito louco, assim, são coisas que eu tenho super orgulho de ter feito. E nessas indas e vindas aqui de mundo, assim, antes de ir para BH, eu tava namorando minha esposa, né? E a gente ficou grávido. E eu não tinha. BH não funcionava muito ali na minha rotina, assim, não tinha como ficar indo para São Paulo, BH, Rio, e ficar dando essa volta aqui. Ou ia para São Paulo, ou ia para o Rio.
E eu fui picado pela mosquinha do Rio de Janeiro ali, é uma coisa que eu também não pensava nunca fazer. Eu como paulistano aqui, sempre tinha aquela rixa ali. E hoje eu sou completamente apaixonado pelo Rio. Fui pra lá e assumi a posição de head de atendimento também da OLX, de Customer Experience. E, e foi isso, aconteceu, foi em 2019, lá por volta de julho de 19, se não me engano. É, e eu cheguei também numa grande mudança de stack de tecnologia, mas não foi onde eu dei o meu foco, assim, né? Dei o foco a entender, fazer relacionamento, conhecer pessoas. E acho que foi a parte mais importante ali, porque meses depois a gente acabou seguindo ali para a pandemia e, e a gente começou a viver, né, numa realidade do remoto, assim, que não era natural para ninguém. Então esse tempo de estar próximo das pessoas que eu tive ali, conseguir dedicar mais tempo, e foi fundamental para destravar uma série de coisas que eu acabei fazendo ali para frente. E lá eu vivenciei uma mudança que eu também não imaginava, né, de plugar uma equipe inteira de atendimento dentro da equipe de produto, né? Então, eu estava numa estrutura de growth, né, mais voltada para marketing, para vendas ali, e chegou o desafio assim, Junqueira, faz sentido a gente conectar você e sua equipe numa estrutura de produto? Eu falei, olha, nunca vivenciei, já passei por um momento de estar próximo ali. É, eu acho que é uma experiência que vai ser interessante assim para todo mundo. E foi uma das melhores coisas que podiam ter acontecido, assim, sabe? Esse relacionamento, principalmente falando de um produto digital aqui, com uma equipe de produto, ele é essencial, né? Essa equipe de produto não está consumindo os dados, não está consumindo aquilo que acontece é, no dia a dia ali de uma equipe de suporte, de uma equipe de atendimento, acaba que começa a conduzir um pouco um produto para uma realidade distante daquilo que os clientes estão procurando, né? Então a gente precisa trazer, às vezes, a equipe de produto para a realidade, nem sempre a gente acaba sendo bem-vindo nessa história de fazer essa aproximação, mas é, foi muito bacana, assim, né? Então teve trocas ali, eu acho que depois eu posso entrar um pouco mais no detalhe. Estou me aprofundando bastante aqui na experiência. E, e nesse momento de pandemia também passei por uma experiência bem interessante que foi a OLX é uma plataforma ali de marketplace que ela promove encontro ou promoveu encontro de duas pessoas, né? E naquele momento, né, de pandemia ali, como é que ia fazer isso, né? Como que ia colocar e promover encontro entre pessoas, sendo que estava todo mundo em casa e todo mundo com distanciamento social, né? Isso, de alguma forma, impactava ali a realidade do que era o produto, né? E foi um momento ali que a gente implementou uma carteira digital, né? Então, acho que essa bagagem toda que eu tive ali de banco, etc., de atendimento, e voltado mais para o financeiro ali, foi um ponto que me ajudou muito a destravar esse momento aí e fazer acontecer, assim. Então, fundar uma equipe de atendimento no meio da pandemia, em, em outros estados ali, enfim, fazer isso acontecer, foi uma experiência bem interessante também, tá? Em seguida, né, tava ali, acho que nesse momento ali, no remoto, e surgiu, bateram na minha porta aqui, quando eu fui ver, quando eu abri a porta ali, era RD, e apesar de tá num momento bacana ali, de construção, de coisas, de entregas, voltou aquela sensação de, nossa, acho que eu preciso me conectar um pouco mais, né, reviver um pouco mais esse mundo de Customer Success para me tornar também um profissional mais completo. E eu topei, né? Topei essa mudança aqui. E hoje sou responsável ali por toda essa parte de atendimento reativo, né? Então tem a parte de suporte técnico, suporte financeiro, tem uma frente de customer care, né? Com canais de ouvidoria, reclame aqui e até de implementação técnica, tá? Então acabei passando pelo mesmo movimento que eu passei quando eu cheguei na OLX, que era uma mudança de tech stack. Aí já mais vacinado de saber exatamente como conduzir, que pontos olhar e como fazer essa coisa acontecer da melhor forma possível. E foi uma mudança, assim, né? Substancial ali nas entregas da equipe. E é por isso que eu valorizo tanto, né? E acho que o tech stack,
eu fazia uma analogia ali que era basicamente uma Ferrari, né? Só que você precisa apertar porcas e parafusos e saber conduzir para você extrair o máximo dela. E eu acho que a gente vem fazendo isso ao longo dos últimos anos ali. E nessas experimentações no mercado de SaaS, que você precisa inovar e trazer serviços, às vezes canais diferentes para atendimento ali, a gente lançou um que é bem interessante também, que é um canal de videochamada. A gente tem um canal de videochamada que não é aquela videochamada tradicional lá que você marca, né, um horário com Customer Success ali e agenda aquele momento, mas sim que você entra numa fila e tem uma pessoa aberta com um zoom na sua frente ali para ajudar você a configurar, a tirar dúvidas técnicas de produto. E assim, foi uma coisa que tem se provado, né? E eu sempre fico um pouco com o pé atrás quando eu escuto métricas ali de C7. Quando ficar muito acima de 95%, eu desconfio bastante, assim. Eu sou o mais cético nesse sentido. Mas, né, a gente sempre vem aprofundando e garantindo ali que por tech stack de que não tenha nenhum viés. E a gente, cara, tenha, pelo menos nos últimos 2 meses, estamos com 100% de C7. Todos os clientes que avaliaram o atendimento através do canal de videochamada deram a nota máxima pra gente. Então é algo que a gente sabe que gera valor, né? E o próprio ecossistema de parceiros que a RD tem ali pede por isso, a gente implementou para eles e tem gerado um resultado bacana, tá? Essas e outras coisas aqui acho que a gente pode se aprofundar aí pra gente seguir, cara. Boa, muito bom. Cara, então assim, entendi que na sua história tiveram 3 momentos. Aí, se eu estiver errado, você me corrige. Você teve um momento de empresas muito tradicionais e muito focada na área de vendas, marketing, trade. Depois você muda absurdamente para empresas completamente pequenininhas, bem certas, vamos dizer assim, não que não deram certo, mas pequenas, fora do break-even, que você faz um pouco de tudo, né? Sim, E depois você vai para um meio do caminho, eu diria, que são empresas bem grandes, mas que são empresas com um viés mais jovem, vamos chamar, né? Não é aquela empresa tradicional zona de 100 anos. E no mercado digital. Então, legal ver essa mudança de carreira. Acho que você... É aquela coisa, né? Você tá começando, você vai, deixa eu para um lado. Ah, legal aqui, mas deixa eu para o outro para ver como é que é. Opa, me encontrei aqui no meio. E eu queria entender de alguns pontos que você tratou. É, Primeiro, que não tem muito a ver com a gente, mas eu acho legal. Máquina de venda, você pegou lá atrás. Eu queria saber como você vê esse modelo. Você acha que esse modelo está ruindo? Você acha que por muita gente já ter usado ele, ele não funciona tão bem? Qual a sua opinião hoje? E você viveu momentos muito bons com ele? Como é que... sim. Realmente naquela época ali, ele funcionava. Era muito maluco, assim, né? Eu colocava ali uma listagem de leads e fazia aquele disparo automático de e-mails e sempre tinha algum retorno, assim. Taxa de retorno ali, acho que por volta de 10, 15, 20%. E, e eram pessoas que estavam sendo impactadas com um modelo ali que era super personalizado, né? Então não era uma coisa ali que não era pensado, assim, era bem personalizado, de entender um pouco do segmento que a gente estava atuando, que a gente estava querendo buscar ali. Então a gente direcionava bastante. Só que aquele negócio ali, como todo mundo começa a fazer igual, né? Eu recebo hoje no meu LinkedIn, assim, eu não tenho muita paciência de ficar abrindo todos os contatos ali. E é sempre o mesmo modelo, né? De pedir um tempinho para poder falar sobre uma solução específica ali. E eu acho que não tem funcionado mais tão bem mesmo, assim, né? A gente vê que as equipes têm dificuldade de fazer isso, assim. Hoje eu não sei, não estou muito conectado ali na prática, mas Mas como realmente ponto aqui, você percebe que não... eu sinto que esse tipo de coisa assim não tá tão mais eficaz, né? É, então as empresas têm adotado outras estratégias para chegar ali. O modelo de inbound da RD acho que é um ponto bem importante assim de trabalhar e fomentar um pouco esse mercado. Então, acho que isso é uma coisa interessante, né? Porque a própria RD no passado, para poder vender uma solução de marketing, né, de marketing digital, ela precisou fomentar esse mercado. Então, o mercado de marketing digital no Brasil hoje ele está muito mais evoluído que uma série de outros mercados latinos e de outros países aqui, porque houve esse trabalho de explicar o que é, né, o conceito de como fazer, etc.,
para você formar essa base ali de pessoas que consomem conteúdos e aprendem com a E&D, para você explorar isso um pouco melhor, né? Então, eu acho que nesse sentido aqui é um grande exemplo assim, de como fazer a coisa acontecer e eu sei que a empresa, né, costuma fazer frentes, né, e fomentar mercados nesse sentido assim, eles funcionam super bem, né? Sim, Então, acho que aquela estratégia antiga ali, que pô, não é tão antiga, 10 anos atrás, sim. ela já está É que no limite. eu percebo uma máquina de vendas muito sedutora no momento zero para a equipe de venda que quer resultado imediato. Eu acho que essa é a cagada. Então ele, não, faz aí porque tava no livro lá, um monte de gente fez e se eu fizer tá tudo bem. Se não der certo, mas eu fiz. E de fato a estratégia da RD, que foi uma estratégia de longuíssimo prazo, que ela começou lá no começo e era super demorada, se provou fenomenal. Ahn, minha percepção, né? Uhum. Minha outra pergunta é assim, se eu tenho que resumir CX para alguém, de maneira mais simples possível, eu falo assim, CX é melhoria contínua. A diferença é que ela pega input de tudo que o cliente está falando, processa e entrega para as áreas melhorarem. Área de processo, de produto, não importa. As áreas internas, sugestão de melhoria. Ponto. Isso é o CX. Sim. Né, se eu tivesse que resumir bastante. E aí você contou um case da OLX ali, onde você juntou o time de produto com o de atendimento. De certa forma, você entende que isso era uma tentativa da empresa de unir essas duas pontas, que teria um intermediário normalmente, e falou, não, cara, coloca direto aí para ver se dá certo. Queria saber se era isso e o quanto isso foi efetivo do ponto de vista da melhoria acontecer. Sem um orquestrador, vai, porque era direto. É, eu acho que era um objetivo maior era de inovar, assim, e tinham outras questões também internas de org, acho que tinha um pouco desse ponto, assim, né? E, enfim, eu topei e era um quadro em branco, assim, como que eu vou fazer esse negócio conectar, né? Uhum. E eu comecei a pegar os dados ali, os dados de suporte, começar... Eu acho que o olhar que eu tive, né, que eu aprendi a ter em experiências passadas, por exemplo, da Suzano, de melhoria contínua na indústria, você precisa garantir ali. Então você faz aquele pareto ali de erros da produção, etc. E comecei a adotar esse modelo ali, né? E a gente tinha, assim, são vários pilares ali, várias frentes, né, verticais da OLX e como a equipe de suporte ela estava na frente de todas elas, assim, é o primeiro ponto de contato com todos ali, com os clientes, com os usuários. Eu estava sempre dentro de cada uma dessas verticais levando os números, né? Então, e mostrava, gente, isso aqui, esses são os motivos de contato, o produto está gerando fricção nesse ponto aqui e como é que a gente faz para tratar isso, né? E acho que no momento que você chega num contexto de produto e começa a apontar o dedo, enfiar o dedo na ferida ali, você não é necessariamente muito bem-vindo. Então, todos Normalmente os não é. heads, todas as pessoas que eu conheço que de alguma forma tiveram esse contato, sabem da dificuldade que é de estabelecer esse relacionamento e mostrar, né? E no começo não foi nada diferente disso, foi difícil, né? Eu senti ali que às vezes era a pessoa não grata, né? Chegando ali com os números de atendimento e acho que o ponto assim, de virada, né? Foi explicar ali e finalmente entenderem que os tickets não eram meus. Os tickets não eram do Junqueiro, os tickets não eram da equipe de CX, né? Os tickets eram problemas que o cliente estava vivenciando na ponta e esse era o objetivo, né? Tava lá como CX mostrando para eles onde a coisa não estava funcionando bem, né? Mas você tinha sido colocado na mesma estrutura, na mesma diretoria que produto. E Exatamente. mesmo isso, mesmo estando na mesma diretoria, não resolve o problema que você está contando agora. Essa é a Não minha pergunta. resolve, não Não resolve, resolve. não resolve. Você continua sendo a pessoa chata que está trazendo, apontando o dedo. Ponto. Dentro da Exatamente. estrutura ou fora da estrutura, você continua sendo a mesma. Tá. Aí o que destravou aqui, que acho que foi importante, foi dar capacidade para a equipe de produto, para a equipe de engenharia, de consumir esses dados, né? De maneira mais em tempo real, assim. Então, a gente passou meses construindo um dashboard que conseguia trazer e replicar um pouco da estrutura que eles tinham lá dentro de squads e outros times, né? Dentro de cada um dos motivos de contato. Aí eu entrava, apresentava, né? Falava, o squad X gerou tantos tickets, squad de tal, tickets, e etc. E aí passou, a mudança foi que eles começaram a brigar entre eles para saber quem que era o dono de cada um dos motivos de contato, né?
Tá, mas a fase da aceitação existiu. Não, a gente aceita que faz sentido olhar para isso. Exato, É exato. só decidir quem vai pegar o quê, tá? Quem é o dono. Tá. Aí a gente começou, não, se não é seu, de quem que é? Ah, é da equipe tal. Falei, beleza, a gente sentava com os dois ali, de quem que é, gente? Ah, é dele. Ah, então beleza, então vou fazer aqui, vou reprocessar o Dash, vai estar lá. E eu contei muito também com uma equipe ali de ProDops, né, de ajudar a gente ali, de estar dentro, fazendo essa ponte ali. E começou a gerar muito resultado, tanto que das métricas para destravar o PLR da equipe de produto e engenharia era justamente a quantidade de tickets por DAO, lá, de Daily Active Users, né? Então, quanto que a gente estava gerando de fricção no dia a dia ali, né? E cada equipe tinha uma métrica específica que se ultrapassasse ia ferir o PLR das pessoas. E aí a coisa destravou, assim. Então era algo que depois de algumas conversas com o CEO lá, ele trouxe e replicou na equipe. E eu acho que é o certo, assim, no final, né? Eles são donos ali dessa frente ali de produto, eles sabem o que está acontecendo. Estou trazendo a voz ali do cliente de alguma forma e acho que eles têm toda a capacidade de fazer isso acontecer, né? Então aí realmente a coisa começou a engrenar, né? E antes de a gente ser o patinho feio, a equipe de produto batia na nossa porta e começou a se interessar pelo nosso dia a dia ali e pelas coisas que os analistas estavam vendo na ponta, né, nos atendimentos e assim passavam a fazer entrevistas, né, e acompanhar esses atendimentos e querer atender também o cliente para poder pegar essas coisas aqui e resolver. Porque que acontece? Se não resolve, né, primeiro bate lá no PLR, segundo fica visível que o negócio está ruim e isso acaba tirando energia até de novas coisas, né? Então, se a gente sabe que a experiência está muito ruim ali, Não ele não adianta vai quando conseguir inventar ir para uma. frente se não resolver o problema que está sendo gerado. Tá. Enfim, acho que foi esse ponto ali que aí virou uma simbiose, assim, a gente ficou junto, né? Formamos uma grande liga ali dentro, que era uma liga de Customer Journey, para olhar tinha gente de engenharia, tinha eu ali de CX, tinha ProDops, tinha uma série de outras frentes, de dados, inclusive. E a coisa evoluiu super bem, assim. Aí depois encaixou e foi magnífico, assim. Então, foi, foi de 0 a 100 em uma velocidade muito grande, assim. Mas o começo não é fácil. Ou seja, você diria que o sucesso da equipe de CX é quando o produto, o processo ou qualquer área dali de trás começa a te procurar. Em vez de você ter que, vamos marcar reunião, puto, o cara desmarca tal. Você fala assim, não, tive sucesso é quando o cara, não, Rodrigo, não esquece eu, hein, a gente tem que falar daquele assunto tal. Quando eles começam, você acha que esse é o... É totalmente isso. Tá. Pra mim é isso, assim. Se você não faz parte da realidade do que está sendo feito ali, né? Quer dizer que tem uma coisa errada ou tem trabalho ainda para ser feito, né? Acho que tem bastidores ali e situações e até às vezes você não tá levando muito bem essa voz do consumidor ali para dentro e você precisa entender e encaixar muito bem como que você precisa falar a linguagem de produto, né? Sim. Acho que tem isso. Primeiro você precisa fazer um esforço de falar a linguagem de produto. A partir do momento que você faz isso, assim, aí você começa a fazer parte do contexto e a coisa acontece. Mas se não estiverem te procurando, se você não fazer parte disso, vai dar errado, porque lança o produto ali e depois quem que vai Dá pau ali atender? na frente. Vai dar pau. Aí assim, como que eu vou pegar e vou mostrar pro cara de produto que o que ele acabou de lançar não tá funcionando direito, assim, ele não vai me ouvir. Sim. Eu entendo que a próprio time começa a te mostrar, cara, se você me mostrasse desse jeito, quando eles entendem a importância e começam a te buscar, pô, você não conseguiria melhorar essa informação e trazer assim? Aí você também consegue, eu acho que o refino vem daí, né? De Exato. como comunicar o que você tá pegando na ponta para ser mais útil pro time de cá e ele pedindo e te indicando como fazer isso. Entendi. Legal, Exatamente. legal. Você falou um outro ponto aqui agora na RD, né? E que você. Só pra gente deixar claro. Então, existe a TOTUS, e a TOTUS tem três grandes verticais dentro dela. Exato. Você só fala de RD e dos produtos que estão ali dentro de RD. Sejam produtos novos que vão entrar nessa vertical. É isso? Só Isso para é, explicar um pouquinho, três unidades de negócio, né? Então Tá. tem a Techfin, que é uma joint venture com o Itaú. Aí tem a gestão, que é a TOTS ali, acho que são aqueles produtos mais tradicionais, RP. Proteus, Wintor, etc. E a gente tem ali essa outra unidade de negócio que é a RD, né? E a RD tem um portfólio de produtos ali SaaS, né? Que é o RD Marketing, o RD CRM, o RD Conversas e outros produtos que a gente está incorporando também no portfólio, né?
para atender um mercado aqui de pequenas e médias empresas, né? Tá. Então, e agora a gente está fazendo um esforço de subir essa pirâmide, né? De começar a atender outras camadas que a gente não atendia, né? Mas para isso a gente precisa também preparar os produtos para demandas mais complexas para chegar lá, né? Então, acho que aí também entra muito do CX de ajudar a conduzir esse processo, né? Boa. E aí no time de atendimento, você só atende essa divisão. Você não fala com as outras divisões. Não tem nada a ver com você. Só atende a divisão RD. Só RD. Perfeito. E daí você comentou que tem vários, não sei se são equipes ou assuntos, eu queria entender como é que você divide, como é que é a decisão para dividir. Se é por tamanho de cliente, porque como você falou, eu posso ter uma empresinha bem pequenininha que é meu cliente, ou posso ter uma empresa maior, ou posso ter uma agência que vende para vários clientes. Enfim, como é que você separa por tipo de cliente? E também você falou um pouco de assunto. Pô, tem um cara especialista que é técnico, tem um financeiro. Como é que é essa estruturação do time aí que você... Tá. Assim, esse conceito multiproduto é algo que ele começou a ocorrer com mais intensidade depois que eu cheguei na RD. Tá Então, bom. tinha o CRM, que ele ficava numa BU separada dentro da própria RD. Tá. E depois a gente começou a trazer e tirar essas separações que existiam entre marketing e CRM e tratar como uma coisa só e falar de multiproduto, né? A partir do momento que você tem uma base ali e você trata ela como multiproduto, assim, o potencial, né, de você fazer cross-sell aqui aumenta absurdamente e assim, e a RD tem uma base enorme de clientes, então o Tá. potencial todo de trabalhar multiproduto ali é gigantesco, né? Então é um pouco da estratégia. Ou seja, no início era mais dividido por produto, cada equipe atende um produto diferente, Exato. entendeu-se que vou unificar, porque o público é o mesmo, deixa eu atender, então não mais por produto, eu posso atender por outra regra. Qual que é a divisão agora dos times? Então, aí quando eu cheguei, tava separado. Tinha algumas equipes dentro da própria equipe de suporte que atendiam um produto específico e Tá. tinha uma só que atendia multiproduto. Falei, gente, agora todo mundo vai ter que atender multiproduto. Esse negócio tem que saber, assim, a gente que está na ponta ali, quando o cliente chegar, o RD é uma coisa só, né? Perfeito. Então a gente precisa ter esse conhecimento. E a gente fez um trabalho intensivo ali com a equipe de enablement para preparar todos os agentes a saber falar sobre todos os produtos, né? Na época eram dois e aí depois foram chegando novos aqui no portfólio e a gente está separado assim por enquanto, até porque são muitos produtos e eles são muito complexos, tá? Então acho que é uma característica específica do mercado que a gente Tá. atua ali. A complexidade, em especial do marketing, assim, é enorme, né? Então, o nível de profundidade que você dá no atendimento, ainda mais com um olhar estratégico ali, ele é alto. Então, quando você começa a colocar muitos elementos também na cabeça do agente, pode até gerar um pouco de desconforto, né? Que existe, porque é muita coisa para saber num ambiente muito dinâmico, né? Então, quando a gente fala de SaaS, acho que uma característica também no mercado de SaaS é que ele é global, assim, pelo menos no nosso ali, ele não é nichado, né? Então, a gente está competindo contra ferramentas da primeira divisão do mundo, assim. E tá todo mundo querendo fazer novo, diferente, o tempo todo ali, e a gente também tem que acompanhar essas coisas que estão acontecendo de evolução. Então, tem muita, né, liberação de produto, de features, de novidades ali, e deixar essas equipes preparadas para poder falar sobre tudo isso também não é fácil, Difícil. né? Mas, acho que por isso que eu falo, por que é importante ter um stack de tecnologia robusto ali, é porque ele permite você justamente rotear casos ali por agentes específicos, por exemplo, dentro do suporte, que estão preparados para atender um público específico ali. Então, clientes com mais MRR, né, a gente direciona para agentes que têm mais tempo de casa, que conhecem mais em profundidade os produtos, Eles etc. estão na mesma célula, mas eles têm uma skill, vamos dizer, um Exatamente. tag ali, ó. Esse cliente tem um tag e esse atendente tem um tag. Então eles podem. Exatamente. Tá. Então a gente vai preparando as pessoas nos produtos aqui e é um rampeamento assim Tá. que é bem complexo, né? E tem outra coisa, né? Porque como a gente trabalha com aquele canal de videochamada que eu falei, para você colocar um agente, assim, imagina que você tá ali atendendo, né? Eu já fui também, já fui atendente. Pô, cai uma videochamada do nada na sua frente com um cliente ali, né? Não tem um chat, não é que nem telefone, que às vezes você consegue colocar no mudo, Muda. pensar e etc. Não, tá lá.
e você precisa ter a resposta. Então, você precisa preparar muito bem ali as pessoas. E é por isso que a gente separa assim, né? Então, a gente tem as pessoas que sabem ali o core, que marketing CRM, conversa está chegando agora, e agora a gente está tentando aplicar também um modelo de que mais pessoas saibam de mais produtos. Mas a gente sabe que existe essa limitação porque é muito dinâmico mesmo, né? De toda forma, o stack de tecnologia garante que a gente entregue ali através de skills, de filas e de atendimentos específicos para agentes específicos que estão preparados para atender aquele público. Não, eu entendi que tem essas células por produto e aí é uma célula mais de conhecimento técnico, bom, mais técnica. Sim. Existem outras células, tipo financeiro, tipo outras coisas que daí são genéricas ou não? O financeiro também, ele bebe da mesma fonte lá do stack de tecnologia. Então, a gente consegue, de alguma forma, separar assim, né? Mas não é o E mesmo agente que atende técnico e não agente é, financeiro. não é o mesmo agente. Ah, E outro ponto também que é característica de SaaS ali é o peso que tem a equipe de Customer Success ali no meio, né? isso Então, que eu ia perguntar depois. Né? acho que essa que é a grande Tá. mudança, assim, principalmente quando a gente tem um prisma ali via CX, né? Então, quando você olha, como que CX olha para isso? Em empresas mais tradicionais ali, você fica mais concentrado numa equipe de vendas, na equipe de atendimento, mas entre esse terceiro elemento com um peso muito grande, né? Que é a equipe de Customer Success, porque é aquela analogia lá do balde furado, né? Não adianta você ficar enchendo ele de água se ele está furado ali depois, né? Não é só você colocar o cliente para dentro da base, você precisa garantir essa retenção. E é o terceiro elemento ali que muda muito o jogo, né? Então, você precisa organizar essa camada de serviços entre CS e suporte ali, Que para facilmente se perde. que facilmente se perde, né? Para isso acontecer e o cliente também não se sentir perdido nessa história. Tá. O CS, você diria que ele é mais proativo, então eu nunca vou conseguir falar com o CS se eu quiser. Depende aí Tá. realmente do MRR, enfim, acho que da estratégia que a gente tem ali. O cliente contrata sabendo que ele vai ter ou não um CS dedicado, por exemplo, né? Ou ele vai cair num pool de CS que vão atender ele de alguma forma. Tá. Então, isso acho que tá bem claro ali para eles quando chegam pra gente, tá? Legal. E como é que você desenha aí? Beleza, entendi do ponto de vista de produto, é bem específico, cada time tem que ter um conhecimento. Mas o que você falou, né? Quando eu olho para o cliente, em teoria, esse cliente pode comprar tudo. Pode comprar um produto só, pode comprar tudo. Como é que vocês desenham jornada? É maluco isso, né? Porque internamente você trata separado, mas como cliente ele é um só. Como é que é esse desenho de jornada? Aí é muito mais por tamanho de cliente? Como é que é pensado esse? Isso é um modelo de porte que a gente tem de Tá. clientes ali e ele cai num pool específico de atendimento, tá? Então, essa orquestração aqui, dessa jornada aqui, ela é extremamente complexa e é algo que a gente está evoluindo também, tá? Então, é algo que é novidade dentro da própria RD, né? Que a gente está aplicando, inclusive, esse ano aqui, um modelo diferente, porque realmente, e fora isso, tem as múltiplas entradas, né? Que acho que é um negócio que tem muitos canais para falar com a gente ali. É uma coisa que acontece no dia a dia e que não é só aqui, é em qualquer lugar, né? Algumas vezes termos que o próprio cliente utiliza para falar sobre equipe de atendimento que às vezes acabam sendo direcionados para alguém ali e não necessariamente que é aquela equipe ali, né? Então, porque o suporte não me ajuda. Quando você vê o suporte na cabeça do cliente é vendas, né? O suporte não está lá quando eu preciso, às vezes é CS. Então, aí fica difícil. Aí você precisa garantir ali que esteja bem orquestrado, mas aí só voltando à outra pergunta que você fez, é isso. Então, quando o CS, a gente coloca o CS ali como uma camada mais proativa, né? Com um olhar mais estratégico aqui de evolução, né? Então, de adoção, de retenção ali, renovação. E suporte é uma camada reativa, né? Por isso que eu falo de serviços reativos aqui, tá? De Tá. suporte. Porque é quando o cliente resolve entrar em contato com a gente, né? Ou porque tem algum Uma gap ali de dúvida. produto, dúvida, o que seja, a gente tem que estar pronto ali. E, e é garantir, né, que a gente entenda que ele tem, qual que é o produto que ele tem contratado na ponta, qual é o contexto dele, o que é sucesso para ele na hora de atender, né? Porque sem esse contexto aqui, a gente se perde e acaba cometendo erros, assim. Aí acho que é um ponto que gera muito problema, assim. Se não tiver
um playbook bem estabelecido, se a gente não tiver contexto do cliente quando ele chega para a gente ali, as coisas acontecem errado. Legal. E aí a última camada para adicionar nessa brincadeira facinho de vocês é que vocês têm os parceiros de agência que vendem vocês, né? E daí como é que separa? Não, ó, essa agência só vendeu, mas eu que dou suporte, eu que implemento, ou é junto. Se o cara liga pra agência, eu ligo pra vocês. Ou falei com a agência, não me atenderam. Vocês têm que me atender. Enfim, como é que é essa última camada de parceiros vendendo, como é que o cliente entende tudo isso? Então, normalmente essa interface é feita pelo próprio parceiro ali. E o parceiro também aciona a equipe da RD em casos de dúvidas técnicas ali para ajudar. Mas a interface é como se tivesse uma pessoa na ponta ali que seria o parceiro, né? Em casos quando a gente não consegue chegar numa solução ali entre a agência e cliente, a gente acaba entrando também na jogada. Então, o cliente ele tem a possibilidade de procurar diretamente a RD, né? Apesar de ser mais natural e a gente incentivar com que ele faça com o próprio parceiro que ele está utilizando. legal, legal, bem, não diria que não é fácil. E aí quando a gente fala agora você falou um pouco de stack de tecnologia, né, que vocês prepararam, o que tem de, ó, vamos falar aqui um pouco de IA, mas o que tem de novas tecnologias que vocês estão olhando agora e falando, pô, precisamos de tal coisa, ou estamos fazendo esse projeto para, se não puder dar detalhe, não tem problema. De forma mais genérica, se puder contar um pouquinho. Claro. Ou porque você está olhando, não precisa Não dizer. tem como não falar de IA. Sim, sim. Eu sabia que a gente ia chegar nesse ponto aqui. Acho que um ponto também que é bem importante, e eu não sei se está na cabeça de todo mundo, para mim está muito claro, por ter feito, né, esse tipo de projeto no passado, na minha carreira. Então, a primeira coisa que eu fiz, e eu vi que era um grande erro meu, né, foi pegar, por exemplo, a central de ajuda. Né? Central de ajuda e colocar dentro da IA e fazer ela responder exatamente as coisas que eu tinha ali de artigos. Central de ajuda é um FAQ. A FAQ. Estruturado né? em artigos. Exatamente. Tá bom. E eu peguei tudo aquilo que tinha de conhecimento, aquela base de conhecimento ali estava aberta para o cliente, coloquei na IA, né? Falei, bom, beleza, ela vai responder o que está ali. Se o cara não ler a central de ajuda, ele vai ler através da IA. Só que é um erro, né? Então, assim, a forma como os conteúdos estão estruturados ali, né? Eles... Você tem que trazer, às vezes artigos são grandes textos ali, você tem que trazer no detalhe, e o cliente está querendo saber só um pedacinho daquilo, né? Então, como é que você transcreve aquele pedaço da informação e associa a pergunta que ele fez e faz esse negócio funcionar para que pareça uma coisa mais fluida ali, porque se você faz uma pergunta para a IA e vem um texto enorme logo em seguida, para que tem uma IA me atendendo? Sim, né? sim. Acho que esse é o ponto que muda o jogo, assim, né? De você garantir e preparar isso para funcionar na ponta com um diálogo que faça sentido para o próprio cliente e que ele não perca a paciência para poder seguir para um atendimento humano, né? Então, essa é a grande coisa que a gente está fazendo aqui, né? De ter esse olhar para IA. E o problema é que acho que o que está acontecendo agora, né? Falando sobre IA, todo mundo acha que IA resolve tudo. Essa é a minha maior dor, assim, coloca IA lá na ponta para falar com o cliente. Ô, Rodrigão, pluga ali, pô. Só coloca lá, pô, vamos, pô, essa equipe tá muito grande e tal. E não é bem assim, né? Porque não é uma coisa assim, conteúdo, né? Educação e garantir que o cliente tenha acesso a essas informações todas ali. É um trabalho que não é de hoje, né? Então, assim, o ter uma central de ajuda, né? Para você ter uma ideia, a nossa central de ajuda ali tem 1.600 artigos. É muito difícil, inclusive, fazer essa atualização, garantir que tá tudo nos conformes ali. A gente tem processo, inclusive, com até a equipe de produto. Lancei uma feature nova, então me ajuda a escrever, né? Me mostra o que está mudando, como que vai ser. Então, a gente tem esse processo bem... Existe uma inteligência para montar o artigo. Já começa daí. Sim, não adianta, é isso, tá bom. Coloca de qualquer jeito, já ferrou. Ou seja, tem que ter qualidade em cada nível ali. Tem uma preocupação, se eu lanço o artigo errado, vai dar pau depois no atendimento. Exatamente. Então, assim, existe já um processo bem solidificado aqui de garantir que um conteúdo chegue na ponta para o cliente para ele poder acessar. Tá. Tem um time de education que faz webinars semanalmente ali sobre temas específicos que estão surgindo em atendimento, ou mesmo vistos por CS ali, que geram dúvidas nos clientes, enfim. E a gente tenta fazer esses momentos que são one-to-many, né? Então, colocar vários clientes com a mesma dúvida para poder falar sobre um assunto específico.
o próprio design do produto, assim, falando de SaaS aqui com competidores globais, assim, é uma coisa que, pô, a RD tem mais de 10 anos de mercado aqui, que foi constantemente sendo evoluído, né, para garantir que seja uma experiência fácil de uso para o cliente, né? Tem tooltip, tem banner, tem uma série de coisas ali, tem artigo dentro do próprio produto para poder ajudar o cliente. Então existe já uma camada que de alguma forma está suprindo, fora o próprio CS, né? O CS está ali na ponta, ele está ajudando o cliente, está trazendo, tirando dúvidas ali. Então tem uma série de coisas que estão, né, segurando aqui essa camada, que se eu pegar a IA para falar a mesma coisa, ela não vai ser efetiva. É isso que dói, assim. Então, Tá. eu vou colocar uma IA ali, só que olha a complexidade do atendimento que a gente tem, né? Falando, por exemplo, de métricas aqui de suporte, quando eu estava lá no Inter, assim, um TMA que é super transacional, atendimento bancário, por exemplo, né? Então, você quer gerar a segunda via de boleto, ou o que seja ali, mudar a data do cartão de crédito, etc. É uma coisa que eu lembro que a IA, né? Que era de terminar lá? Uns 3 minutos? Não chegava a 10, assim, Tá. né? Porque tinha também o chatbot na ponta, enfim. Tá. Então era assim, menos que isso, e estou falando de um chat assíncrono, então tinha aquele tempo entre a próxima resposta do agente e tinha uma quantidade de verdade. atendimentos Tá. acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas assim, era um atendimento rápido, né? Super resolutivo ali, era tranquilo de fazer. Já quando eu olho, né, para um atendimento de SaaS com complexidade dos produtos da RD, aquilo sobe para mais de 20, às vezes chega a 30, às vezes muito mais que isso. Tem clientes que às vezes passam a tarde conversando estratégias com agentes de suporte aqui. São atendimentos que demoram muito tempo, né? E a gente não simplesmente encerra o atendimento no meio do caminho. Então, garantir que a IA, né, chegue nesse ponto é uma tarefa bem complexa, assim, sabe? Acho que a gente consegue tirar dúvidas básicas ali, porque eu entendo na minha experiência desse tempo todo aqui de mercado, que cada cliente tem um perfil diferente de servir de conteúdo, né? Tem cliente que tem paciência de abrir uma central de ajuda, consumir um artigo. Tem um cara que, cara, não imagina que eu vou falar, que eu vou ficar lendo aqui, vou falar com o humano direto. Então tem gente que quer falar direto com o humano, né? Então você coloca uma IA na frente dele, ele vai falar que não quer falar, vai falar que quer falar com o humano. Todo mundo já aprendeu isso. Todo mundo já sabe, quero falar com o O humano. gatilho. Você pula IA. Uhum. Tem gente que não se importa de falar com IA, às vezes até prefere. Então, até onde que vai a efetividade, né, de um recurso como esse aqui e o que a gente pode entregar na ponta? Uma coisa que eu tenho feito e falar de um projeto que a gente tô entregando agora junto com a minha equipe aqui, de revisitar os canais de suporte, por exemplo, né? Então, uma coisa que sempre me incomodou, a gente colocar, por exemplo, um canal de ticket de e-mail para atender um cliente, porque é uma experiência ruim, assim. Um e-mail é um negócio que é dos primórdios da internet, sabe? Você conversar por alguém por e-mail, você conversa com sua mãe por e-mail, não conversa com ninguém da sua família. É só o e-mail hoje em dia para formalizar alguma coisa, não necessariamente para você prestar um atendimento. Aí você coloca um canal de e-mail num produto digital como opção para o cliente abrir, tá errado, né? E aí você vai lá, C7 lá fica em 75%, 80%, porque é um canal de e-mail. Você vai olhar o Que TMA. já é alto. É alto. Pô, pro É alto. e-mail? Porque você tem que escrever um textão de Sim. coisas ali. Porque você nem tem. Às vezes você precisa ter certeza ali que você está falando tudo, né? Senão que fica aquela troca de e-mails interminável. Então você acaba colocando muita coisa. Então já fica um canal que é muito distante, né? Fora que essas trocas de e-mail podem durar dias, inclusive. O cara não vai sair satisfeito. Pô, você tá com um problema agora, você resolveu 4 dias depois, é horrível, né? Então, assim, toma um tempo grande do agente, você gera uma experiência ruim e normalmente você tem um retorno de satisfação péssimo, né? Não resolve. Aí Né? exatamente, aí quando você coloca, por exemplo, um canal de chat que seja síncrono, por exemplo, né? Aquele que você tem que estar online junto com o cliente ali, como se fosse um telefone, e mesmo que tenha alguns elementos de tempo ali, vai desconectar, etc. Mas você resolve ali, né? Você resolve ali, né? Não é a melhor experiência do mundo, porque você fica correndo contra o relógio, então você deixa o agente ansioso, o cliente ansioso também, mas é mais efetivo. Então, quando você olha a eficiência de um canal e outro, pô, o C7 é muito melhor. E veio a grande coisa que para mim acho que muda tudo, que é o WhatsApp, né? Então, a gente
está fazendo uma virada grande aqui de colocar o WhatsApp como um canal para o cliente acessar a gente. E minha briga, desde que a gente começou nessa virada do stack de tecnologia na RD, era de aumentar o percentual de atendimentos por chat versus o de e-mail. E ficava sempre uns 50-50 ali. Então, sabe que cada um que eu aumentava ali, mais ia ser eficiente e etc. E com basicamente 2 meses, né? E eu tô falando que eu virei isso em 2022, tá? Janeiro de 22, essa briga de 50-50 até hoje. Colocamos o WhatsApp, acho que 6, 8 semanas aqui, que a gente tá apurando os dados ainda, já tem 50% de share. Caramba. Assim, ó o potencial, o quanto o cliente estava esperando por isso, né? Fora o C7 lá em cima, então toda a eficiência do que a gente tem ali operacional muda completamente. Então, a ideia e o que eu quero mais fazer sem desconectar o canal de ticket ali, porque ele é para tratativas de, assim, mais complexas de investigação e etc. Então, é uma coisa que está mudando muito o jogo. Assim. Então, o WhatsApp mais IA são esses os projetos ali que têm feito super sentido e feito muita diferença. Inclusive, quando a gente fala de players globais aqui, de SaaS, né? O WhatsApp é uma coisa mais, né, latina, mais do Brasil, assim, que faz parte da nossa rotina, mas não necessariamente de fora. E a gente colocar, inclusive, o WhatsApp como um canal ali é um diferencial competitivo. Tá? Então, isso é uma maneira de suporte de gerar um potencial competitivo aqui versus concorrência que está na nossa mão de fazer, entendeu? Boa. Rodrigo, muito bom, cara. Muito obrigado. Adorei a história, adorei todo o conhecimento que você compartilhou com a gente aqui. Excelente. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu. Valeu.